Vamos lá. Pessoal chegando para a gente começar, quero falar que, primeiro, agradecer a oportunidade em nome da MW, em meu nome. Acredito que para mim é sempre uma oportunidade, é uma experiência. Estar com um profissional tão competente como você, com anos de carreira, que vem a produzir muito conteúdo, que aumenta ainda mais o nosso nível de competitividade do futebol nacional. É algo assim ótimo e eu só tenho a agradecer. Valeu de verdade, viu? Não, obrigado, Breno, pelas palavras aí. E essas oportunidades são excelentes, né, para a gente trocar ideia, trocar conhecimentos. E principalmente nesse momento, né, que a gente está passando, é fundamental, muito importante. Parabéns pela iniciativa de vocês. Pô, só agradecer e, mais uma vez, pessoal, fique em casa, vamos que vamos vencer isso, para a gente poder voltar para nossa atividade. Pô, você falou da nossa questão da MW, tá fazendo as lives, também quero falar do seu curso, você disponibilizou agora pra gente, pô, uma aula atrás da outra, toda sexta-feira, às 8, né? Então, a gente tem muito Isso. conteúdo. Fora isso, pode até falar com mais propriedades, só que eu já recebi lá no WhatsApp o e-book com a questão da organização ofensiva, com vários temas. Então, cada aula uma melhor que a outra. Não, legal, Breno. É bom você tocar nesse assunto, porque realmente a ideia surgiu quando estava iniciando a quarentena, né? No segundo dia em casa, você já começa a querer mexer a cabeça, querer fazer algo, e já tinha esse desejo de transmitir esse conhecimento via internet. Então foi a oportunidade perfeita, mas assim, ela nasceu muito mais aí com o objetivo de poder contribuir de alguma forma por esse momento. Eu comecei a ver iniciativas assim fantásticas de todos, né, no futebol, e acho que o mínimo que eu poderia fazer era, da mesma forma que vocês estão fazendo, eu também contribuir de alguma forma. O caminho que eu encontrei foi transmitir o meu conhecimento, né, não transmitir conhecimento propriamente dito, porque muitas vezes as pessoas podem achar que aquilo é uma verdade, e jamais eu quero afirmar o que eu estou transmitindo é uma verdade, ainda mais no futebol. Então, é o meu conhecimento, eu falei, pô, muita gente pergunta, principalmente os profissionais que estão iniciando, o pessoal saindo da faculdade, amigos, muitos que trabalham até em amador ou categorias de base, eles vivem questionando, perguntando, pedindo informação. E eu falei, pô, a oportunidade é agora, o pessoal está em casa, está com mais tempo, e eu tive a ideia de criar um curso. Eu chamei de curso até para atrair mais, para ter um certo apelo, sabe? E um Sim. certo compromisso de cada um. Mas ele não é formativo, ele não é obrigatório, ele não precisa, por exemplo, o curso você tem que o mínimo de horas, você tem que ter o mínimo de, você tem que estar fazendo avaliações, provas, enfim, não é o caso. Então, o que eu fiz? A ideia foram 6 blocos, né? O primeiro bloco foi um geral daquilo que eu acredito que eu chamo de regras de ouro, que para mim é o principal para qualquer área, enfim, são valores, né, humanos. E os demais eu dividindo pelos momentos do jogo. Então, como é que eu trabalho o meu sistema ofensivo, o que eu acredito de transição, o que é para o Ademir o sistema defensivo, o que é para o Ademir bola parada. Então, cada aula eu vou estar falando do momento do jogo, já foram 2 aulas, faltam mais 4. Como você mesmo já falou, todas as sextas-feiras, às 15 horas, pelo Instagram, e o pessoal que vai me passando, eu estou enviando para ficar mais fácil, estou enviando via WhatsApp o material, os conteúdos. Então, quem ainda não tem, estou vendo o pessoal entrando, pô, fica à vontade, me procura aí, ou procura você, vou até pedir sua ajuda aí, Breno. Passa meu Pode contar contato, pode comigo. ficar à vontade, não tem problema nenhum. Via WhatsApp eu mando o material para o pessoal e sexta-feira é só acompanhar a aula lá, e eu dou sempre uma semana para estar tirando dúvida, batendo papo, trocando conhecimento, estou aprendendo pra caramba com o pessoal do lado de lá, né, desse lado aí, por coisas assim bacanas, sabe? Bem legal mesmo. Tem um pessoal que a maioria está se propondo a fazer as atividades que eu estou pedindo, porque não é para mim, é para eles. E o pessoal está mandando, eu olho, você fez, exato, bem lembrado. E muito bom, por sinal.
né? A gente bateu um papo, pô, fantástico, seu material foi fantástico, não é porque você tá aí, não. Mas, pô, tem sido bem bacana, sabe, Breno? Bem legal. Obrigado por tocar no assunto aí, porque é importante. Com certeza. O pessoal que quiser, ou entra direto no direct do Ademir, ou no da MW, que eu vou estar respondendo a todos. Então, manda mensagem lá no nosso direct, ou da MW ou do Ademir. Mandou mensagem lá, eu passo o contato dele, ele vai encaminhar desde o primeiro e-book até o da próxima aula também, né? Que vai ser a transição Perfeito, defensiva. perfeito. E uma aula atrás da outra. Que legal. Para a Obrigado, gente agradeço o iniciar, esforço. pô, pode contar sempre conosco. Para iniciar agora, antes da gente iniciar, quero mandar um abraço pro Felipe, que está aí conosco. Ele que faz as nossas artes, então ele que fez a nossa arte de divulgação, sempre ajudar na MW. Valeu, Legal. irmão. Ó, Bora. então, Demir, quando eu entrei em contato com você, a gente tinha ideia de falar sobre futebol, só que são vários temas. E como eu assisti sua última aula sobre a questão de organização ofensiva, é um tema muito abrangente. Então ficou Perfeito. ainda alguns pontos que a gente pode explorar. A gente conversou durante a semana e a gente definiu o tema sobre a organização ofensiva para a gente poder estar falando hoje, né? Certo, perfeito. Para Perfeito. iniciar, eu acredito que o pessoal para ficar bem claro, quando a gente fala de organização ofensiva, a gente vai dividir em três etapas, né? Que é a construção, a preparação e a finalização. Tem gente que dá outra nomenclatura, mas aí é importante, acredito que é o seu atleta saber cada momento. Então, Perfeito. a nomenclatura a gente está utilizando essa, que é a fase de construir, de preparar e de finalizar. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre cada uma dessas fases. Como que Não, você utiliza, como que você acredita e trabalha. legal, perfeito. O que acontece? Foi até bom você ter citado. Assim, tem diferentes autores, diferentes metodologias, enfim, por exemplo, tem autores, treinadores que dividem em 4 momentos, né? Ainda insere o momento da criação. Eu já acredito que criação ela existe a todo momento. A todo momento tem que existir a criação, mas aí é o que eu acredito, como eu falei, e eu divido até para facilitar a comunicação em 3 momentos, tá certo? O momento da construção é quando inicia uma jogada, para mim, e isso alguns autores até trabalham dessa forma, né, entendem dessa forma, alguns treinadores também, que a fase de construção é exatamente lá no início do campo. Tá? Tem algumas situações, por exemplo, saiu um lateral no meio do campo, tá certo? Imagina essa situação, é lateral para o nosso time, e ali vai ser a construção do momento ofensivo. Para mim, não. Para mim, ela inicia lá, por exemplo, lá no primeiro terço do campo. Tá ok? Tá? Então, diferentes autores, diferentes treinadores, enfim, eu trabalho dessa forma. Então, no primeiro terço do campo, para mim é a fase de construção, por exemplo, o tiro de meta, tá certo? Então, nesse momento, eu gosto de trabalhar, como eu coloquei lá no curso, ter sempre opções curtas, médias e longas. Eu transmitindo dessa forma, eu entendo, Breno, que fica mais fácil a comunicação e fica mais fácil o entendimento. E eu sempre trabalhei em conceitos de losangos. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, até hoje se fala muito do conceito de triângulo. Existe, beleza. Só que faz mais sentido para mim o conceito de losango, por quê? Porque se eu estou com a bola, eu preciso ter uma opção para a direita, uma opção para a esquerda e uma opção para frente, que para mim é o passe mais interessante. Aquele passe que quebra a linha, o passe que chega mais próximo do gol adversário, ok? E eu ainda coloco uma quarta opção, que é o passe de segurança, que, por exemplo, imagina um zagueiro com a bola, eu tenho um passe de segurança para trás, que é o goleiro, por exemplo, ok? Tá? Mas eu sempre olhando para frente, eu sempre vou ter esse conceito de losango, direita, esquerda e um passe para frente. Quando eu vou trabalhando dessa forma, fica mais fácil a comunicação e entendimento dos jogadores. Então, quando eu comecei a fazer isso uns 10 anos atrás, começou a dar certo. E eu fui trabalhando dessa forma. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, até para ficar mais fácil o entendimento, mas enquanto isso eu vou falando. E aí eu busco, no primeiro momento, se eu vou jogar contra um time que marca no bloco alto, que marca pressão, que marca lá em cima, eu vou ter logo no primeiro momento, vou dar apoio para o jogador que está com a bola. Então, por exemplo, se o goleiro está com a bola,
os dois zagueiros já vem um pela direita, um pela esquerda, e vem um volante logo ali, me dando uma opção curta por dentro, ok? Só que eu já tenho opções médias também em losangos, com pensamento de losango, na direita para o lateral, na esquerda para o outro lateral, e uma opção longa lá no 9, lá no centroavante lá. E também tem as opções longas nos extremos e também no 9, ok? Essa bola andou, ela saiu, eu consegui sair dessa pressão, eu já começo a ter as opções dos meias, eu já começo a ter as opções quebrando linhas por dentro. Então, assim, ficou mais fácil esse entendimento. Para mim, eu chamo de conceito de losango. Eu confesso que não achei nenhum artigo, nenhum trabalho sobre isso, e eu estou até desenvolvendo isso, quero até, se tiver uma oportunidade, aí, desenvolver de uma forma mais concreta, porque para mim faz todo sentido. E para os meus jogadores também tem feito. Hoje, por exemplo, eu trabalho no Grêmio Prudente, é um time da 4ª divisão paulista, né, que eles chamam de segunda, mas ela é a 4ª. Então, assim, para eles, no primeiro treino, já ficou muito claro. Então, e aí, o que eu começo a fazer desde o primeiro momento? Goleiro, tiro de meta. Vamos voltar como você mesmo falou. Você perguntou de cada momento, certo? Vamos imaginar um tiro de meta. O goleiro está com a bola. Eu já dando essa opção curta para ele, ok? E aí, se é um adversário que marca muito bem e eu vou ter realmente dificuldade de sair, eu já tenho as opções médias e longas. Se o jogo desenvolveu, eu atraí o adversário, eu conseguia ganhar campo, eu atraí o adversário para um meio campo, por exemplo, para mim, nesse momento, eu chamo de uma fase de preparação. Eu já estou preparando o meu time para criar uma situação de finalização e aí a finalização vai ocorrer lá. Nesse momento de preparação, eu acredito que, não sei se é por causa da escola do futsal, que eu trabalhei lá há 25 anos atrás, mas eu gosto de usar a frase, mexe o xadrez. Eu gosto de começar a mexer o xadrez. Eu não gosto de um jogo mais posicionado, muito parado, de jogador simplesmente fazer a função dele e pronto. E aí eu começo a trazer lateral por dentro. Se o lateral tem característica também de jogar por fora, eu também vou colocar ele um pouquinho por fora. Se os meus pontas, meus extremos, também tem capacidade de jogar por dentro, eu trago eles para dentro também. E aí eu começo a mexer. E aí eu estou já preparando para criar situações de finalização. Quando eu empurro um pouquinho mais o adversário, eu consigo atrair ele aí para o último terço do campo, e aí sim a gente já tem que criar situações bem próprias de finalização. Como realmente a própria finalização, que eu chamo da zona vermelha, daquela de frente à área, né? Sim. Aí começam as profundidades. Se o jogo estiver realmente muito fechado por dentro, eu vou trabalhar a amplitude, acelerando o jogo, mas para criar o tempo todo profundidade. O que é interessante aí, eu vejo muitos treinadores hoje, muitos trabalhos fantásticos, eles conseguem. Os conceitos ultimamente tá bem legal, assim, porque eles estão dividindo bem essas situações. Aí começaram a dar os nomes, né? Jogo de posição, por mais que ele seja antigo, mas os nomes para nós é muito, muito recente, tá certo? Essas nomenclaturas. Então, jogo de posição, o jogo apoiado, enfim. Só que para mim, para o Ademir, o jogador tem que saber fazer tudo isso. Tem um momento que ele precisa dar apoio. Só que tem um momento também que ele precisa estar no jogo de posição. Então eu acredito demais que nós temos que criar situações para trabalhar, para mim, todas as possibilidades. Porque o jogo, a tática ela acontece só no jogo. Muitas vezes o que nós treinamos e muitas vezes o que nós preparamos numa preleção, naquela semana de jogo, muitas vezes na hora do jogo, quando dá o início, ela não acontece nada daquilo. Mas já aconteceu muito isso comigo. Eu cansei de ver, os últimos 7 anos eu trabalhei como auxiliar técnico, e o auxiliar sempre tem que ser aquele cara mais calmo do banco e sempre, provavelmente é o que vai mais estudar o jogo, até mais do que o treinador. Então, isso você via acontecer o tempo todo, cara. E aí os jogadores eles têm que ter os estímulos, o tempo todo está sendo estimulado para saber jogar em todas as situações. Tem hora que eu preciso dar apoio, tem hora que eu preciso jogar em posição, tem hora que eu preciso dar uma profundidade, tem hora que eu preciso jogar feio, porque não adianta, não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. No mundo, não é no Brasil, no mundo, a cultura do futebol é resultado.
no mundo, a cultura do futebol ela é resultado. Agora, eu sou fã do jogo bonito, eu sou fã do jogo ofensivo, tá certo? Eu sou fã do jogo construído, trabalhado. Eu acredito que quantos mais conceitos e quantos mais conteúdos eu der para o meu jogador, a chance de vitória ela aumenta. E se o jogo se o objetivo é a vitória, eu acredito que dessa forma fica muito mais próximo da vitória. Então eu trabalho todas as situações. Eu não tenho, eu até falo nesse último conteúdo que eu mandei, eu não tenho uma metodologia definida. Eu só trabalho periodização tática. Eu só trabalho de forma sistêmica. Ou eu jogo só com jogo de posição. Eu, Ademir, eu não acredito nisso, tá bom? Então, acho que eu consegui responder sua pergunta assim, com uma situação mais ampla. Por exemplo, em todos os momentos, construção, preparação e finalização, o jogador ele tem que saber tomar as melhores decisões, então ele tem que ter o máximo de conteúdo possível. Tá certo? Vai ter hora que ele vai ter que simplesmente jogar feio. Não sou fã, não gosto do chutão por chutão, prefiro uma bola longa, por isso que eu dou opção da bola longa, com sentido. Eu peço sempre para os meus pontos, os meus extremos, pisarem na linha, ou se tiver o lateral para ele, pisa na linha, ganha campo, ganha amplitude, ganha espaço, tá certo? Mas eu vou ter essa opção lá mesmo sendo, entre aspas, um jogo mais feio, mas muitas vezes você precisa fazer. Vai ter que acontecer. Mas eu, na divisão que eu estou hoje, ela vai acontecer o tempo todo. Tá certo? Deu para entender? Deu para pegar aí? Tranquilo? Eu tentei achar aqui, não achei. Mas eu já tenho para próximo. Eu vou colocar já. Vou virar aqui. Não vira. Isso aqui, ó, é o nosso analista lá, o Felipe Miller. Ele fez um vídeo do Bruno Guimarães, bem interessante. Eu vou virar ela aqui, tá, Breno? Que vai exemplificar bem isso que eu estou dizendo, tá? Vou mostrar bem na prática aqui, ó. Então, por exemplo, essa aqui é a seleção sub-23 no pré-olímpico, tá o Guga aí com a bola, tá? Sim. Ok. Repara aqui, ó. Tá o Guga, certo? O Guga já tinha uma opção para trás, ele já tinha uma opção para frente, e aqui, se eu não me engano, é o Renier, ele já vem dar uma opção para a esquerda. Ele quebrou aqui o movimento, ele já está dando essa linha de passe para o Guga. Ademir. Oi, tá pegando? Ele tem. Sim, ó. Ele tem outro. Ele tem, ó. Sem ser o Renier, não sei quem que é esse rapaz. Onde você tá com a caneta? Assim, ó. Onde você tá com a caneta aqui, ó. Ele tem mais um. Isso. Esse é o Bruno Guimarães. A bola vai chegar neles. E aqui, ó, se não me engano, é o Paulinho. Se não me engano, é o Paulinho, né? Aqui é o Matheus, o 9. Mas só para ficar claro aqui, tá, Breno? Sim. Eu tenho uma opção de losango aqui. O Guga era a opção da direita, já estava com a bola, já tem um passe para trás, um passe para frente. Olha como o jogo acontece. E aí a bola vai chegar, o Bruno Guimarães já está aparecendo aqui. Olha que interessante. Na hora que a bola chegou aqui na direita, o Caio já está passando aqui, o Caio Henrique. Olha o losango aqui, é muito claro. Então, o Bruno Guimarães, ele vai ter essa opção para a esquerda, ele vai ter essa opção já para quebrar uma linha, tá? E olha só o que ele faz. Aí vem a qualidade do jogador, né? Não é isso, é no próximo lance. E aí... Porque ele dá o passe pro Paulinho, né? Isso, exato. Quer ver? Perfeito. Olha que interessante. Olha ele criando o losango aqui, ó. Tá vendo? O passe para trás, ele já correu aqui, ele já correu para a direita, ele entrou no vazio, ele ganhou espaço e já deu essa opção para a direita, uma opção, já tem opção aqui, já tem opção na esquerda. Então, olha o losango construído aqui. É muito simples essa linguagem, pode ser até banal para alguns, mas para mim, na prática, ela não é. Pelo contrário, eles fazem isso o tempo todo, cara. Tá? Eles fazem isso o tempo todo. Aí ele me deu opção para a direita, tá? E aí, o que eu pediria aqui para o meu time? Olha lá, aí já criou profundidade. Aí já estamos na zona de finalização. Aqui tá a zona vermelha, ok? Aqui já poderia criar situações de finalização. Já está. Nesse caso aqui, quando essa bola está chegando, para mim já é interessante estar chegando um jogador por aqui, para também ter essa opção para a direita, embora ele tenha uma opção para a direita média distância aqui. Então, olha que interessante, tá certo? Então, o tempo todo, de alguma forma, aqui tem também as três opções. Ele tinha opção para a esquerda, por dentro,
e para a direita, mesmo sendo longa. Tá ok? Só para exemplificar, Perfeito, tá, Breno? perfeito. Vou pegar mais uma, que acho que fica legal essas práticas assim. Olha lá. Olha aqui, ó. Muito claro. Opções curtas para a esquerda, embora tá fechando o passe, mas aqui o jogador já vai correr para o vazio, opção para a esquerda, opção para a direita, opção no 9. Isso na base eu acho fantástico, cara, porque desenvolve muito fácil. E aí eu já tenho opção longa para a direita, eu poderia já estar entrando o Caio Henrique aqui, uma opção para a esquerda, embora o Jardine faz muito jogo com os laterais por dentro, né? Provavelmente o Caio estava por aqui. Vou deixar que seguir, só para concluir a jogada. Então aí já é a zona de finalização. Olha que interessante, como acha profundidade, né? Aí vem o trabalho do Jardine, que é muito bom, do pessoal da comissão lá, que é bem interessante. Mas é só para exemplificar, não sei se... Tranquilo? Acho que deu para pegar aí, né? Perfeito. Acredito que o pessoal Show. também. Você citou, por exemplo, o Bruno Guimarães, que não tem nem como muito comparar a questão de qualidade dele. Fala sério. A gente fala muito, quando a gente está em losango, eu tinha muita questão de triângulos, então eu trabalho muito com questão de triângulos, Perfeito. vindo muito do que o Guardiola fazia no Barcelona, só que realmente a questão do losango é mais uma opção também de trabalho que eu vou buscar estudar ainda mais. É porque o triângulo ele já existe, né? Mesmo você... O Sim, triângulo no losango ele já existe. Só que quando naquilo que eu acredito, tá? Da bola já está entrando, da bola já perfurar a linha, da bola já está indo em direção ao gol, acho que faz mais sentido a gente colocar mais um ali. perfeito. Beleza? Por exemplo, quando a gente pega o Bruno Guimarães, ele tem uma capacidade muito grande em dar o passe em ruptura. Então ele vai romper muita linha. Ele vai acionar muita profundidade ou ele vai acionar a amplitude. Então também tem essa questão do lançamento longo, ele tem muita qualidade. Para você Perfeito. colocar isso, hoje em dia, no Grêmio Prudente, na quarta divisão do Campeonato Paulista, você precisa ter ao menos ali um outro jogador de meio campo que tenha essa qualidade em dar o passe para romper linhas. Quando você vai montar, por exemplo, um elenco, é claro que dentro das limitações financeiras, você busca ter esses jogadores? Sim, com certeza. Por exemplo, a minha divisão, ela é um caso à parte, ela tem uma certa vantagem. Por exemplo, o campeonato ele iria iniciar agora dia 19. Por causa dessa situação, ele foi adiado sem data prevista. Mas ele iria iniciar dia 19. Nós iniciamos o trabalho dia 1º de fevereiro. Então eu ia ter aí 60, 80, quase 3 meses para trabalhar. Isso não existe, né? Porra. 2 meses e 20 dias aí. E aí entra a captação, entra o conhecimento de atleta, enfim. Então, junto com a comissão, nós começamos dentro da divisão buscar jogadores nesse perfil. É lógico que vai ser... Não vou comparar o meu jogador com o Bruno Guimarães. Não vou. Eles têm essa noção, eles sabem disso. Embora muitos jogadores ficam no meio do caminho e poderia realmente estar numa situação melhor hoje. Porém, eu vou buscar dentro da minha divisão um jogador que seja diferenciado para a divisão. Ok? Isso aí é trabalho de captação, de contratação, enfim. Mas que busque fazer isso que eu peço. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Tá? Lógico, guardado as devidas proporções. Então, Perfeito. agora, desde o primeiro momento, nós fomos colocando, por exemplo, a gente já coloca, o preparador físico já coloca no aquecimento o conceito de losango, um trabalho de complemento. Vou fazer uma finalização, vou até virar aqui rapidinho. Por exemplo, deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui, um trabalhinho simples de finalização, Breno. Tá? Olha aqui, ao invés de eu fazer a finalização por finalização, eu já faço o quê? O losango. Então agora imagina lá no jogo, vai. Imagina que esse aqui é o meu volante, esses 2 meses, esse é o meu 9, ok? Tá? Vou fazer uma movimentaçãozinha simples aqui, Breno. Vou fazer uma movimentaçãozinha simples aqui. O 9 vem dar apoio, a bola entra justamente nele, tá? Essa bola vai voltar e eu vou dar lá. Quando eu dou lá, né, eu já treino uma finalização aqui. E aí já do outro lado dando opção. Tá ok? Aí eu vou treinar uma finalização lá. Beleza. Essas movimentações, Breno, ela pode acontecer não só nesse momento da finalização. Mas essa mesma movimentação que eu fiz aqui, eu poderia fazer aqui, ó, com o goleiro, com os 2 zagueiros. Você concorda comigo ou não? Concordo.
e com o volante. Aí de você se não concordar também, né, meu? Tô brincando. Olha aqui, a mesma movimentação, tá? Imagina o goleiro aqui, tem lá o atacante pressionando, beleza? Aí vamos supor que ele saiu daqui, vai. Essa bola entrou, conseguiu entrar aqui, ele voltou, carimbou, pô, consegui sair de um desafogo. A mesma movimentação que eu fiz lá em cima, eu faço aqui. Então, por exemplo, trabalhinho simples, tá certo? Que eu posso fazer no aquecimento, um trabalhinho de passe, e eu vou construindo diferentes... Cara, eu tenho, acho que deu 37 movimentações, 36 ou 37. Isso eu não divulguei, viu? Mas se você começar a fazer trabalhinho de losango, vai dar muito, cara. É questão de querer criar e trabalhar, né? Eu peço muito isso para o pessoal que tem pedido informação para mim. Eu dou só a... Eu ensino a pescar, mas também não vou pescar, não. Mas eu posso ensinar a pescar. Posso dar a varinha na mão lá, enfim. E outra, até porque não é uma verdade. Quem sou eu para, né, falar que ó, tem que pescar desse jeito? Não. É o que o Ademir faz. Mas essas movimentações de losango que eu posso fazer lá na finalização, que eu posso fazer num trabalhinho de passe, que eu posso fazer lá no complemento com volantes, com meias, lá no meio, no final do trabalho, enfim, eu já coloco os conceitos de losango e vou criando movimentação dentro dessa situação, entendeu? Aí vai acontecer jogo apoiado, vai acontecer jogo de posição, vai acontecer tudo. Perfeito. O Lucas comentou aqui perguntando, esse programa, esse software é o Tactical Pad? Esse é o Tactical Pad. O Tactical Pad eu já uso há um bom tempo aí. Esse é o Tactical Pad, isso. Eu vou escrever aqui. Perfeito, conheço aí também. É bom. Ok. O pessoal sempre aí, pede tá alguma coisa em relação a software, é bem importante. Isso é muito bom. Em relação a... Só para a gente terminar essa questão do losango, acredito que é fundamental você ocupar entrelinhas. Porque quando você pega qualquer estrutura que tenha 3 blocos, por exemplo, vai ter esse espaço entre linhas. Então, para você fazer essa questão do losango, você pode ter duas opções abertas, que vai ser seu espaço de lado, só que você ter o seu espaço de frente, você vai ter que ocupar bem essa entrelinha, correto? É isso mais ou menos? Correto, perfeito, é isso mesmo, perfeito. É isso mesmo. Pode ir falando. Pode falar. Senhor, a gente entrando agora em relação a treinos, como que você faz para que o atleta consiga processar as informações sobre o conteúdo? Como que é o seu dia a dia com o atleta? Tá, perfeito. Só pegando essa sua pergunta anterior, eu aproveitei para abrir o material aqui, Breno. Fica até mais fácil exemplificar aí a sua pergunta, tá? Então vou de novo virar aqui, ó. Então vamos lá, vou voltar lá, ó. Né? Ver se tem sentido com a pergunta que você fez anterior, tá? Quando você foi falando, eu fui abrindo aqui. Então aqui, ó, tudo aquilo que eu falei, ó, fase de construção, goleiro com a bola, opção. Essas setas brancas são as opções curtas, tá? Correto. Desculpa, falei errado. As setas amarelas são as opções curtas. Isso. Tá um pouco difícil aí de ver, deixa eu pôr mais perto. Isso. As brancas são as opções médias distância e as opções verdes são as de longa distância. Beleza. Quando o goleiro está com a bola aqui, tá vendo? Eu já tenho um losango aqui curto, que é aquele exemplo que eu citei. Só que eu já tenho a opção à esquerda média, já tenho a opção à direita média, só que aqui não tem jeito. A minha pode... Eu estou dando a opção média por dentro, nesses passos que são excelentes, se o goleiro achar, por exemplo, nesse caso, para o meias aqui, mas no último caso eu tenho a bola para o 9 lá, enfim, depende do que você quer, do 9 que você tem, enfim, depende do perfil do centroavante. Tá ok? A fase de construção são essas situações, eu gosto de fazer essa saída, por exemplo, no 4-3-3 e a variação sempre no 4-2-3-1. E aí eu já tenho as opções médias aqui, aí já quebra um pouquinho o losango, mas eu tenho opções curtas, desculpa, já ganho uma opção por dentro. Tranquilo? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu sempre vou ter opções curtas, médias e longas, então depende contra quem você vai jogar. Aí aqui vem a fase de preparação, eu empurrei o adversário, já estou preparando para finalizar. Aí vem o que eu falei, o goleiro sempre dando apoio, e eu sempre tendo essa opção de segurança para trás. Aí eu posso fazer uma saída com um 3, né? Pode ser o volante vindo por dentro, pode ser por fora, aí depende, vai do perfil de cada um, do que acredita, né?
Então depende do desenho que você utiliza na base. Enfim, eu já gosto, por exemplo, de, como eu falei aquela hora, de começar a mexer o xadrez, sabe? Então sempre vou ter, ó, olha aqui, sempre vou ter as opções curtas, médias e longas. Então, assim, de um conceito bem simples, mas que fica de fácil entendimento, e aí vem a fase de finalização lá, tá ok? Que aí eu já começo a empurrar mais jogadores, mais próximo da linha adversário, já começo a empurrar mais jogadores perto do gol adversário, aí você vai mexendo no xadrez conforme você quer. Aí, já vindo para a sua última pergunta, treinos, tá? Eu vou pegar esses mesmos exemplos que eu mandei no curso, tá? Que eu mandei para o pessoal. Vou aproveitar o gancho, tá, Breno? Eu gosto muito dos trabalhos de rondos, principalmente em aquecimento. Eu acredito que dá conceitos bem interessantes. O losango aqui, o losango aqui, o losango aqui, o losango aqui. E aí, eu dentro daquilo que eu acredito, eu vou criar treinos, eu vou criar situações, pode ser rondo, pode ser o trabalho mais analítico, enfim, aí vai do perfil de cada um, mas que faça sentido com aquilo que eu acredito. Tá bom? Então, por exemplo, tem esse trabalho já que eu já vou crescer no trabalho, já tem um trabalho maior, 12 contra 12. Aqui, qual o objetivo, né? É criar comportamentos. Então, por exemplo, esse trabalho dos quadrados, que é bem conhecido, toda vez que eu entro no quadrado, por exemplo, eu ganho ponto com a bola. Eu entrei com a bola, eu ganho ponto. Então, eu tenho opções, ó, em amplitude, eu tenho opções de profundidade, eu tenho a opção de quebrar a linha por dentro, tá certo? Então, tudo que eu quero do meu time, em conceitos de losango inicial, um conceito básico, que eu parto disso, e aí eu começo, amplitude, profundidade, quebra a linha, aí começa a entrar outros conceitos, tá? E aí começa a entrar os detalhes, como eu estava falando aquela hora, os detalhes técnicos táticos, domínio orientado, e aí você vai indo, vai trabalhando isso individualmente. Se eu não me engano, foi o Zago que falou isso, acho que foi até com você, foi o Zago mesmo, foi ontem. Concordo plenamente com o que ele falou, de que quanto mais você treina o seu time tecnicamente, principalmente e a tática individual, o seu time vai ficar melhor. Isso eu concordo totalmente com ele. Então, você estimular isso, seja no aquecimento, seja no complemento, a tática individual, e óbvio, você já inserir na parte técnica, como eu citei um exemplo do domínio orientado, tem outros, né? Com certeza o meu time vai ficar melhor, eu vou melhorar meu jogador. Então, se eu puder, numa sessão, ir dividindo isso bem, com certeza a minha chance de êxito ela aumenta. Tá bom? Então, assim, só respondendo a sua pergunta, como é que eu trabalho, como é que eu treino esses conceitos? Muito simples, muito simples. Eu parto dessa ideia pequena de losango e, a partir disso, eu começo a crescer o jogo. Esses conceitos de losango eu posso trabalhar, aí depende do dia da semana, depende da valência física, aí é a comunicação com o preparador físico, né, o clube que tem o fisiologista, enfim. Aquela demanda daquele dia, se eu posso dar pau, se eu posso ser mais intenso, se eu posso ser um trabalho mais curto, que vai exigir mais dele, tanto mentalmente como fisicamente, enfim. De acordo com isso, eu vou montando meus trabalhos. Ah, não, vamos tirar o pé, vamos fazer um trabalho com menos carga, tanto mental como físico. Pô, vou fazer um trabalho mais analítico, né? Mas sem deixar de lado os meus conceitos, aquilo que eu acredito. Tá bom? Perfeito. O Felipe comentou aí, Felipe, para ter esse conteúdo, manda mensagem ou no direct do Ademir ou no direct da MW, eu passo o WhatsApp dele e ele vai disponibilizar para todo mundo, beleza? Perfeito. Senhor, em relação à live com o Zago também, que a gente fez, com o Leandro Zago, um abraço, a gente falou sobre a questão de espaço. Quando você está trabalhando, você gosta de trabalhar qual distância de espaço entre os seus jogadores? Por exemplo, na sua fase de construção, sua saída de bola, o goleiro está com a posse e os dois zagueiros estão abertos. A gente deu esse exemplo. Se os dois zagueiros estiverem abertos em 30 metros, a chance do seu adversário subir a linha e pressionar e recuperar a bola na trajetória da bola é mais rápida. Porque você tem que dar um passe com uma força maior, com uma precisão maior. Perfeito. Então, se eles estiverem em 15 metros, por exemplo, você consegue dar o passe, o adversário não tem tempo de chegar. Ele vai chegar, a bola já está voltando. Como que você trabalha a questão de espaço?
mesmo para os Perfeito. jogadores. Eu deixo é muito simples assim para eles a informação em relação a isso. Vai sempre depender do adversário. Então, se nós temos, por exemplo, nós vamos jogar contra um adversário que a linha de frente ela é rápida, ela vai pressionar, eu vou trazer os zagueiros e os laterais para dar apoio para o goleiro. Vou pegar o exemplo do goleiro, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo. Eu trago eles. Só que eu já tenho espaço lá de 15 metros, 20 metros dos meus meias, já tenho opção longa lá, tá bom? Por que eu trago eles? Porque aí eu vou abrir linha. Porque o que geralmente faz, né? O que geralmente faz? Pô, se eu vou pegar faz o inverso. Se eu vou pegar um time que marca forte, marca rápido, com a linha de frente rápido, pô, eu vou tirar meu time de trás, vou jogar lá em cima e vou meter uma bola longa lá e vou brigar pela segunda bola. Isso é o que é mais feito. Só que por querer esse jogo, quebrando linhas deles e tirar mais jogador deles lá de trás, então eu estimulo eles, eu trago eles. E aí eu concordo com você. 15 metros, às vezes até menos. Por exemplo, na saída de tiro de meta, eu coloco meu zagueiro, eu gosto de colocar meu zagueiro pisando na linha aqui, na linha de fundo. Vai ficar do lado. Não dá 10 metros. Mas por quê? Porque a regra, aí eu tenho que usar a regra. O adversário só pode ficar fora da área. Se eu coloco o meu zagueiro mais perto do meu goleiro aqui em relação à profundidade, comparando com o adversário, vai demorar mais para ele chegar. Ele vai perder tempo para chegar e eu vou ganhar espaço. Perfeito? Deu para pegar o raciocínio? Perfeito. Então, Perfeito. eu prefiro trazer, por exemplo, bola quando está com o zagueiro, o que muitas vezes faz? O lateral vai embora. Eu já peço para o lateral dar apoio. Por quê? Porque ele vai trazer, nesse caso, pegando esse mesmo exemplo, contra um adversário que tem uma linha de frente rápida, forte, que marca alto. Eu quero que o meu lateral traz o extremo dele. Para que eu possa fazer esse passe nas costas justamente desse extremo. E aí o meia já tem que estar flutuando por ali, ou muitas vezes o extremo do meu time. Só que eu também tenho as opções longas lá, né, Breno? Então, se eu consigo trazer, por exemplo, a última linha deles lá, nessa subida deles, aí a opção tem que ser longa. Aí a opção tem que ser lá. Porque aí eu consegui o que eu queria. Agora, se é um time que joga mais espaçado, que existe bastante, a primeira linha marca forte. A segunda linha ali sempre tem os volantes rápidos, por exemplo. Mas a linha lá da defesa fica lá atrás, eu preciso tomar mais cuidado. Eu posso até dar uma longa, mas eu vou empatar. Agora, se eu consigo trazer, se é um time que marca mais compactado, pois aí não tem nem que pensar. Isso eu sempre falo para eles. Dá a longa lá, porque a gente vai ter o fundo todo para jogar. Aí vem um jogo simples, mas com objetivo. Perfeito. Demir, eu estudei um pouco também, vi suas lives, dei um pouquinho sobre você, para a gente meio que sacramentar essa questão dessas ideias de jogo. A gente parte, então, da questão do losango como Perfeito. a base. O losango, ele vai estar em toda a parte do campo. Se a gente dividir o campo, não só em terços, por exemplo, 3 terços, mas dividir em quadrados, em rondos, toda a parte tem que ter um losango. Pode não ser trabalhando com um. Perfeito. Por exemplo, a bola pode estar na defesa, só que vai ter um losango lá no setor ofensivo do lado ao contrário. Olha aqui, ó, gerado pelo teu extremo. Olha o que você está falando aí, não é isso? Ó, campo aqui dividido em quadrados, dividido em 9 partes. Esse é um treino também que eu coloquei lá, o jogo dos quadrantes que eu chamo. Eu já tenho um losango aqui. Se essa bola entrar aqui, eu já obrigo eles a criar o losango e assim vai. Beleza? Perfeito. Perfeito. Só para exemplificar, tá? Pode continuar, desculpa. Perfeito. Então, a gente continuando, o losango deve ser a base. Aí, outros componentes que você utiliza bastante. Profundidade. Então, se a defesa subir o bloco, você vai ativar seus extremos. A amplitude para alargar o campo. E a mobilidade. Porque, por exemplo, tem que estar o tempo inteiro. Você até citou o exemplo do Bruno Guimarães. Se a gente percebe, antes da bola chegar nele, ele nunca está parado. Então, ele está sempre atacando o espaço vazio. Perfeito. Ele vai possibilitar que o passe do seu companheiro seja mais fácil. Então, ele não vai ficar atrás do adversário. Ele está atrás, ele está desmarcado. Só que o passe, vamos supor, vai ter que ser um passe com um grau de dificuldade maior.
Então ele vai dar um passo para frente, vai atacar aquele espaço e vai receber a bola ali. Então a ideia que você tem com o seu time é sempre assim, mesmo, por exemplo, o seu atacante extremo do lado oposto da bola, ele vai movimentar, porque se a bola chegar nele, tem um corredor o lateral, por exemplo, explorar. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É isso? É isso. Então, aonde está a bola, o espaço que a bola vai estar, naquele espaço, naquele quadrante, eu tenho que criar situações de ilusão. Então, por exemplo, o que é natural acontecer? Quando a bola chega lá no momento, na fase de finalização, tá? Do meu momento ofensivo, é natural o quê? Toda hora a profundidade. Por quê? Porque chega uma hora você não vai ter para onde sair. Então, como já está enraizado neles, eu estou com a bola. Eu tenho opção, imagina um volante com a bola, eu tenho opção para o meia para a direita, opção para o meia para a esquerda, mas meu 9 está marcado aí. Aí eu já levanto a cabeça e dou lá. Já tem que dar a bola lá. E conforme a bola vai entrando no campo adversário, o tempo todo eles dando essa profundidade, o tempo todo. E foi interessante você comentar, o primeiro conceito que eu peço para eles é profundidade. Explora a profundidade o tempo todo. Pode ser curta, pode ser média e principalmente longa. Longa. É um jogo simples, mas principalmente longa. Agora, se é um adversário que me dá essas opções de quebrar a linha e quer pressionar, então é interessante eu sair curto. Porque aí eu vou trazer a linha deles e eu vou achar a profundidade lá no meu momento de finalização. Agora, eu posso fazer uma ligação direta, mas eu peço sempre para os goleiros e para os dois zagueiros o tempo todo. Recebeu a bola, olha para o 9. Recebeu a bola, olha para o 9. Levanta a cabeça o tempo todo. Então, a primeira coisa que... Isso é desde o primeiro dia. Bola entrou, já levanta a cabeça. Bola tá vindo, já levanta a cabeça e já dá lá. E aí, nisso, o 9 já tem que dar dando facão. Ah, o 9 veio dar um apoio. Pô, o extremo já vai dar o facão. Tá certo? Perfeito. Usando um termo bem simples, assim, para ficar até mais fácil de compreender para alguns. O Leandro falou a mesma coisa conosco, e que é uma frase do Cruyff. O Cruyff fala que a ideia do jogo de posição dele, quando ele estava no Barcelona, ele pegava os dois zagueiros, levanta a cabeça, olha o Romário. Primeira coisa, se der, você manda no Romário. Se não der, você manda no meio. Se não der, você começa com o teu volante. Isso, perfeito. Eu vi o Zago falando isso ontem. Pô, quando eu vi o Zago falando isso ontem, falou que foi o Cruyff que falou ainda, eu fiquei feliz pra caramba. E é um jogo simples, cara. Mas eu vi o Leandro falando isso ontem, eu achei bem interessante. Vou até buscar mais informação sobre isso. Mas eu não sabia dessa informação, não. Bem legal. Também não, pô. E seguindo nisso, dá pra gente perceber que a sua metodologia de conversa é o mais básico possível. Então, a gente que vem dessa escola de literatura, a gente sabe que tem novos termos, novas nomenclaturas que estão surgindo, que são ainda não tão familiarizadas assim. Então, tem o pessoal que prefere você usou o facão. Facão a gente usa em infiltração. É o mesmo conceito, isso, só que com palavra diferente. Através disso, como que você trabalha essa questão de simplicidade no seu dia a dia e a gestão de pessoas, seus atletas também, que é algo importante? Gerir os atletas, como que é esse seu dia a dia com eles? Não, perfeito. Como eu falei no início, né, Breno? Em 2013, eu trabalhei 10 anos no Amador, 12 anos no Amador mesmo, escola, universitário, colégio, enfim. E aí eu fui trabalhar, fiquei 7 anos categorias de base e já estou 7 anos também mais ou menos isso, 7 anos no profissional. Então, olha só a minha vida profissional. Essas nomenclaturas, elas são muito recentes. Muito recentes. Por mais que já falava 10 anos atrás, os portugueses, a maioria das nomenclaturas que nós utilizamos são dos portugueses, espanhóis, enfim, mas principalmente dos portugueses, começou a ser falado muito aqui no Brasil, mais ou menos esse período, 6, 7 anos para cá. E aquele perfil de jogador que eu estava trabalhando já no profissional, na época que esses termos estavam vindo para cá, para o Brasil, eu não poderia usar esses termos com eles. Não poderia. Eles iam me xingar, cara. E profissional é o seguinte, profissional, a informação tem que ser curta, quanto menos resenha, melhor.
tem que ser breve e tem que ser eficaz. Então você tem que dar uma informação e ela tem que ser eficaz. O jogador tem que olhar e falar, pô, entendi o que esse cara falou, vou fazer. Porque o jogador não quer isso, ele não quer resenha, ele quer chegar lá, ele quer evoluir, ele quer fazer o melhor dele possível, mas ele precisa ter a melhor informação para que ele possa fazer o que você quer. Porque se ele faz errado, por um erro de comunicação seu, ele vai ficar maluco com você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então isso sim já começa a gestão de pessoa aí. Qual o nível de pessoa que você está conversando? Eu, Breno, se eu estivesse com você, por exemplo, eu estava na licença agora em dezembro, até o Fernando Diniz comentou isso, vou até tomar a liberdade de falar. O Fernando Diniz falou, pô, nós estamos deixando de lado os nossos termos. Igual eu costumei falar extremos, né, que a gente usa muito hoje, os extremos. Mas o próprio Fernando Diniz falou, pô, eu não falo extremos, eu falo pontas. Que é o termo que? Brasileiro. Nós estamos deixando de lado muita coisa do Brasil e fazendo muitas coisas dos europeus. Nada contra, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum. Mas só para você entender a minha situação. Tá? Então, o meu nível que eu trabalhei. Então, eu peguei jogadores nesse perfil. Essa safra que está vindo, 23 anos, 24 anos para cá, já entende melhor esses termos. A minha equipe, a Bezinha, ela é a 4ª divisão paulista, ela é sub-23, obrigatório ser sub-23. Então já é um nível de jogador cognitivo e com informações mais atuais. Então eu uso alguns termos com eles mais modernos. Entendeu? Agora, por exemplo, aí vai do seu conhecimento, por isso que a importância da gestão de pessoas e você querer ser o melhor possível o seu atleta. Eu tenho muitos atletas, por exemplo, que tiveram base no Red Bull. E todo mundo sabe que a base do Red Bull ela sempre foi muito bem conceituada. Só que eu tenho jogadores que não tiveram base. Então eu preciso ter uma comunicação com um jogador e tem que ter uma outra comunicação com o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Em relação a isso, pegando o gancho, como você for de gestão de pessoas, inclusive o meu primeiro conteúdo que eu mandei para o pessoal, eu foco muito nisso. Gestão de pessoa, resumindo, tá, Breno? É muito simples. Jogador, como qualquer ser humano, gosta do quê? Da verdade, da transparência, da lealdade. Então, se você tendo isso com eles, fala a verdade, fala no olho, tratar ele como ser humano, não como atleta, mas tratar ele como ser humano, isso já é meio caminho andado. Como eu falei, trabalhei 6 anos aí como auxiliar técnico no profissional. Uma das principais funções dessa, o Zinho até falou esses dias numa live, bem interessante, ele falou, é verdade, uma das principais funções do auxiliar técnico é o quê? Gestão de pessoas. O tempo todo você... o jogador tá puto com o treinador. Cara, você vai ter que abraçar o cara, vir conversar com ele, mostrar o porquê que ele não está jogando. Isso é respeito, isso é transparência, isso é lealdade. Ele percebeu que você está preocupado com ele, ele percebeu que você está de olho nele. Então, isso é gestão de pessoas. Então, é um meio que a gente tem que tomar muito cuidado. Graças a Deus, eu tive a sorte, a possibilidade de trabalhar com todas as categorias, desde o sub-10 até o sub-23. E aí eu aprendi a respeitar o jogador, sabe, Breno? Perfeito. Respeitar o jogador assim, porque eu vi jogador com 14 anos morando debaixo de arquibancada. Eu vi jogador com 14 anos não tem o que comer. Eu vi jogador com 14 anos a 2.000 quilômetros de distância. E ele não pode. Ele tem que sair, ir para a escola e voltar para o alojamento. Ele não pode namorar, ele não pode ir para a balada. Ou seja, ele perde uma fase da vida que é fundamental para qualquer ser humano, que é a adolescência. Que é onde você vai fazer, vou usar o termo bem simples mesmo, que é onde você vai fazer todas as cagadas da sua vida. E isso vai te deixar mais maduro lá na frente. Então ele perde essa fase. Então quando por outro lado, se ele passa por essa fase, ele chega lá com 21, 22 anos, 23 anos e virou profissional, pode ter certeza que ele é um cara muito maduro também. Eu fico maluco quando falo, pô, o jogador é burro. Não, o jogador não é burro. Porque lá dentro do campo ele resolve muitos problemas que você talvez não resolveria, que eu não resolveria. O que muda é o nível de conhecimento, de inteligência. É a diferença de inteligência, acabou. Eu tenho inteligência para comandar, eles têm inteligência para tomar as decisões dentro do campo.
Não significa que ele é burro. Ele teve vivências e experiências diferentes da minha. Então, quando você passa a ter esse respeito por ele, cara, você passa a ter gestão de grupo. Quando você olha para ele como ser humano, é muito simples a gestão de grupo. Basta você ser humano. Eu costumo falar isso. Perfeito. Para a gente também já chegar no nosso último tema que a gente tinha dividido ali, questão de você tratar a parte psicológica do atleta, a parte social, já seguindo ainda nessa teoria. Como que você faz isso também? Como que você ajuda na questão cognitiva? Você falou a questão do atleta, ele não é burro, a diferença é a questão de conhecimento. Então, Perfeito. a gente na vida, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe. Então, como que você trabalha para dar mais opções? Por exemplo, trabalhar a parte cognitiva, tomar decisão do seu atleta, porque ele não faz aquilo porque ele não sabe. Talvez ele só tenha aprendido uma maneira. A gente tem que estar ensinando 2, 3, 4 maneiras para ele tomar a melhor decisão. Como que você trabalha essa parte com ele? Perfeito. Em relação à cognitiva, eu vou trabalhar o cognitivo dele em relação ao jogo, tá? Tem diversas formas de você trabalhar o lado cognitivo, tá certo? Mas eu vou trabalhar dentro das exigências que eu vou pedir para ele. Então, depende dos trabalhos que eu vou criar para ele. Então, quanto mais conceitual o trabalho, com mais conceitos, com mais sentido, tomando cuidado com a comunicação, de como você vai passar, respeitando um processo, ele vai desenvolvendo, tá certo? Se ele chegou até ali, por exemplo, no profissional, o cognitivo dele para o jogo já é alto, já é interessante. É o que você falou, se foi muito bem. Provavelmente ele pode ter sido estimulado de uma forma e o outro de outra forma. Ok, aí vai do seu conhecimento do grupo. Vamos voltar lá naquilo que eu falei no começo. E aí que é interessante o quê? Os complementos. Então, eu faço isso muito com a minha comissão. O pessoal, inclusive, Felipe, Marcelo, acho que eles estão até aqui. O Rodrigo, que é preparador de goleiro, o psicólogo está aqui, o Dimitri também, que eu trabalho com psicólogo na comissão. Nós vou aproveitar, vou falar da psicologia, que você perguntou, e principalmente o lado emocional e também o lado social. A gente separa os grupos de acordo com esses jogadores aqui precisam trabalhar mais o domínio orientado. Esses jogadores aqui precisam trabalhar mais a ocupação de espaço. Tá certo? E aí nós fazemos os complementos com eles de acordo com isso. Aí é a criação. O legal para mim do treinamento é isso. É você ver, analisar bem o seu perfil, o nível do grupo que você tem na mão e criar esses trabalhos, criar esses até aparecem muitas vezes até alguns conceitos novos, né, nessas brincadeiras, sabe, de você estar criando trabalho. Você fala, pô, isso aqui eu nunca vi, eu vou fazer. E aí, o legal é isso, o fantástico futebol é isso. É muito, muito interessante, é muito rico, né? Então, cada dia aparece uma situação nova. Então, para trabalhar o cognitivo em relação ao jogo, muito simples. É criar os jogos certo, de acordo com o que eu quero para ele e com que ele possa dar essa resposta também. E aí você vai criando um trabalho. Por exemplo, se pegar um rondo, ele é bem conceitual. Se você pegar um trabalho simplesinho, de 5 contra 5, com os dois goleiros lá, 5 contra 5, cara, sai muito conceito. Se você faz um trabalho desse, vai de 50 por 30, 5 contra 5, é um trabalho que eu faço sempre, um trabalho simples, 5 contra 5 com os goleiros, 50 por 30, às vezes eu faço 55 por 30. O que sai de conceito para um trabalho simples desse é fantástico. Porque toda hora ele vai ter que pressionar, toda hora ele vai ter que. Ele vai estar com a bola passando no pé dele. Aí começa a entrar os seus conceitos como treinador. Aí toda hora vai ter opção de losango, toda hora vai ter opção de profundidade, toda hora vai ter opção de amplitude. E aí o cognitivo dele vai evoluindo de acordo com os estímulos que você vai dando para ele. Aproveitando o gancho, eu coloco para mim o que eu vejo. Isso foi comigo mesmo, as experiências. Eu comecei a ver que eu cobrava deles o que. Isso lá atrás, tá, Breno? Quando eu comecei, amador para base, eu comecei a cobrar deles o quê? De repente eu vi que meu time não era unido. Aí eu cobrava isso deles. Pô, precisa ter mais união. Nosso time precisa ser mais amigo um do outro. Só que eu comecei a ver que quem estava fazendo esse processo errado era eu. Que eu só estava preocupado com o jogo. Eu só estava preocupado com o treino.
Só que eu esquecia desses valores que são primordiais e eu cobrava isso deles. Então, se eu cobro deles, eu comecei, desde então, isso uns 12 anos atrás, todo o trabalho que eu montava, que era responsabilidade minha, até como auxiliar técnico que tinha trabalho, por exemplo, trabalhei com o Marcelo Chamusca, quase todo dia eu dava treino. Ele sempre pedia para eu fazer um trabalho mais conceitual na primeira parte e ele entrava com um trabalho maior na segunda parte. Todos os trabalhos que eu comecei a montar desde então, eu comecei a colocar um objetivo social. Porra, hoje eu vou trabalhar união. E aí comecei, por exemplo, tem um trabalho bacana. Cita um, por favor. Claro, vou pegar um exemplo bem simples aqui. Ó. Vamos supor que você tem 20 jogadores, ok? 20 jogadores. Correto. Tá? Nós vamos fazer um jogo 7 contra 7 na linha, e tem os 2 goleiros lá, só que você tem 20 de linha, ok? 7 contra 7. Tá? 14. Só que eu tenho 20 jogadores de linha. Então sobraram 6. Então eu deixo 3 de cada time para fora. Olha que trabalho simples. Só que o trabalho eu quero um trabalho de superioridade. Então eu vou fazer, desculpa, não é 7 contra 7 esse que eu vou dar, é 7 contra 6. Então vai ficar 4 de um time fora e 3 do outro. Os 2 times têm 10 atletas, 7 contra 6 dentro do campo. Um time tem 4, outro time tem 3. O time que está com a bola, ele tem 7, ok? Está jogando. Ok. Ele foi e finalizou. Quando ele finaliza, esse cara que finalizou, aí você cria as regras. Mas eu gosto desse. Quando você finaliza, esse atleta que finalizou, ele sai e entra um do outro time. Só que o que vai acontecer aí, Breno? Nessa troca de entre e vai, uma hora vai sair um atacante e vai entrar um zagueiro, por exemplo. E aí o que vai acontecer? O zagueiro é natural, cara. O zagueiro já fala pro meia, faz a do atacante. Aí ele mesmo fala pro volante, volante, faz a do meia, que eu faço a sua de volante. Aí começa a comunicação. Já entra um outro objetivo social aí, até técnico-tático, né? A comunicação está inserido nisso. Mas, olha que interessante. Eles já começam a ter o quê? Parceria entre eles. Pô, eu vou fazer a sua, cara. Vai lá, faz a do meu parceiro lá. Estou trabalhando união. Então, olha que interessante. Pode falar. Você trabalha, por exemplo, até a questão de função, polivalência, porque você pega um zagueiro que vai fazer uma de volante. Se no jogo, por exemplo, Perfeito. que o zagueiro tá lá, o teu volante foi expulso, você não tem um volante no banco, você tem um zagueiro, você põe um zagueiro, tá com o seu zagueiro para volante. Perfeito. Acabou. Você matou a pau. E o que é legal primeiro que você já tá. E aí entra a oposição. E o time que tá com um a menos? O que é natural? Você não precisa nem falar nada, cara. Eles já fazem. O que é natural? Eles baixam a marcação, começa a correr um pelo outro, começa a marcar um pelo outro. Aí você para. Aí você dá um estímulo, 8 minutos, 2 minutos para a água. Nesse momento da água, você pega eles e dá esse feedback positivo. Fala, rapaziada, vocês viram o que vocês fizeram aí, não? Vocês perceberam? Um correu pelo outro, um fez a do outro. É isso, é isso. Se vocês querem ser campeão, é isso.